Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais incríveis e, olha, transformadoras do livro de Gênesis. É a jornada de um homem que está fugindo, sabe, cheio de medo e que no meio do nada tem um encontro com o divino que muda o rumo da vida dele para sempre. Sabe aquela sensação de chegar no fundo do poço, de não ter a menor ideia para onde ir? É um sentimento que, de um jeito ou de outro, todo mundo conhece. E é exatamente nesse ponto que a nossa história de hoje começa. O nosso protagonista, ele se sentia exatamente assim. Um homem fugindo, com o coração apertado, a cabeça cheia de dúvidas. E esse homem é Jacó. E veja bem, ele não está só fazendo uma viagem, ele está fugindo. Fugindo do próprio irmão, Esaú, depois de conseguir a bênção da primogenitura de um jeito, digamos, bem complicado. A situação é tensa, muito tensa. A sequência de eventos que levou Jacó até ali foi, sinceramente, devastadora. Ele enganou o pai, provocou a ira do irmão e, no fim das contas, teve que fugir para uma terra bem distante, seguindo o conselho da mãe. A vida dele, naquele momento, estava em cacos. E aqui a gente vê um contraste bem forte entre os dois irmãos. O Jacó, mesmo sendo um fugitivo, está numa jornada que, no fundo, tem um propósito espiritual. Já o Esaú, ele age de forma superficial, só para agradar os pais, mostrando que não entendeu nada da parte espiritual da coisa. São dois caminhos que se afastam completamente um do outro. E é nesse cenário, sabe, de fuga, de solidão total, que o grande ponto de virada da história acontece. Justamente no momento em que Jacó estava mais vulnerável. Tenta imaginar a cena. Um lugar qualquer, seco, sem nada de especial. Jacó não está num templo, num lugar sagrado. Não, ele está simplesmente no meio do nada, exausto, sem forças para continuar. E olha que detalhe poderoso é esse, uma pedra de travesseiro. Isso mostra a dureza, a realidade crua da situação dele, um pouco antes do encontro divino que ia virar a vida dele de cabeça para baixo. E é ali, naquele lugar tão comum, tão árido, que tudo muda. O céu meio que desce até Jacó, sabe, transformando completamente a cena e criando uma expectativa enorme para a visão sobrenatural que estava para acontecer. Essa é a imagem principal. Uma escada ligando a terra e o céu. Essa imagem até lembrava os zigurates, aquelas torres da Mesopotâmia, que eram vistas como pontes para os deuses. Só que aqui tem uma diferença fundamental. É o céu que se aproxima de Jacó. A iniciativa é de Deus. Mas a visão em si era só o começo. O mais importante foram as palavras ditas lá no topo da escada. Elas são o coração desse encontro. Uma mensagem que iria definir todo o futuro de Jacó. As palavras que Jacó escuta, nossa, são gigantescas. É a confirmação da aliança que Deus tinha feito com os avós e o pai dele, Abraão e Isaque. A promessa não tinha se perdido de jeito nenhum, ela estava sendo passada diretamente para ele, ali, o fugitivo. E além dessa grande promessa, Deus dá para Jacó uma garantia muito pessoal. No auge do medo, da solidão, ele ouve exatamente o que mais precisava. A certeza da presença, do cuidado, de que um dia voltaria e, principalmente, de que não seria abandonado. Bom, o sonho acaba, o dia amanhece, e aí? Como Jacó reage a tudo isso? A resposta dele é uma mistura de admiração, um pouco de medo e uma fé que ainda está dando os primeiros passos. Que momento, hein? Essa é a ficha caindo para Jacó. É um verdadeiro despertar espiritual. Ele percebe que Deus não está preso a um lugar sagrado. Ele estava ali, no meio do deserto, o tempo todo. Essa experiência não fica só na cabeça dele, ela o leva a agir. Ele pega um objeto comum, aquela pedra que serviu de travesseiro, e transforma num memorial. E ele dá um nome novo ao lugar, transformando um ponto aleatório no mapa em um local sagrado, Betel, a casa de Deus. E aí Jacó faz um voto algo do tipo, se Deus estiver comigo, então o Senhor será o meu Deus. Isso mostra uma fé que ainda é um pouco baseada na troca, sabe? Uma fé que tem muito espaço para amadurecer. É um retrato bem honesto de uma jornada espiritual que está só no comecinho. A história de Jacó por si só já é fascinante. Mas a visão da escada, essa imagem ecoa através dos séculos, apontando para um significado profético muito maior, para um plano de redenção bem mais amplo. E a pergunta fica no ar, né? O que é essa conexão? O que essa ponte simboliza de verdade? A resposta definitiva vem séculos depois, no próprio Novo Testamento. Tempos depois, o próprio Jesus faz uma referência direta a essa visão. Ele se coloca como a verdadeira escada, o ponto de conexão final entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Então, a conclusão teológica é bem clara, a escada era uma profecia.
Ela apontava para Jesus como o único e verdadeiro elo entre o céu e a terra, o nosso acesso a Deus. Ok, mas o que essa história tão antiga significa para nós hoje? A jornada de Jacó naquele deserto, na verdade, nos deixa lições que valem para qualquer época. As lições são muito profundas. Deus não fica esperando a gente estar num lugar sagrado, Ele nos encontra nos nossos desertos pessoais. Por meio de Cristo, a conexão com o céu está sempre aberta. O crescimento espiritual é um processo, como a jornada de Jacó mostra muito bem. E talvez o mais libertador de tudo, a presença de Deus não depende da nossa perfeição. E a história nos deixa com essa reflexão. Jacó encontrou o Betel dele, a casa de Deus, quando menos esperava, num lugar de extrema dificuldade. A grande lição que fica é a de manter os olhos e o coração abertos, porque esses encontros divinos, que transformam tudo, podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento.